né? Livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Né? Já tem, creio que, uns 2 domingos que eu venho ministrando sobre o livro de Jó, falando sobre 3 situações, tá? 3 áreas da nossa vida em que Satanás ele faz questão de entrar para destruir, tá? Para poder, o propósito dele é poder a gente negar a Deus, é rejeitar o Senhor, reclamar, murmurar, tá certo? Sermos ingratos para com Deus. Livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Chave. Vamos lá, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram, nos levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu um fogo do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Quando ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás: o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um cabo de louça e com ele se rapava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Amém? Vamos orar. Deus, eis aqui, Pai, a tua palavra que há de ser enviada. Ela já tem sido ecoada, Pai, há uns domingos atrás, mas eu creio que a tua palavra é viva e eficaz, é como um tesouro que está enterrado, meu Deus, e quanto mais se cava, mais, Pai, tira tesouros, Pai, desse recipiente. Portanto, Pai, esse recipiente nessa noite que é a tua palavra, nós queremos com certeza cada vez mais cavar, buscar, para que o contexto dessa palavra possa saltar, Pai, não só aos nossos olhos, mas também aos nossos ouvidos, e falar ao nosso coração essa noite. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus, para que essa obra seja completa, pois nós, os homens, não temos condição de fazer. Assim sendo, Espírito Santo, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, para que tudo que há de ser ministrado essa noite seja para exaltar e glorificar o Senhor, trabalhando e tratando a nossa vida. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu disse, eu já tenho, esse é o terceiro domingo que eu trato sobre esse livro de Jó. É um livro muito bom, muito importante, tem muitas coisas boas, amados, para aplicar na nossa vida. Aliás, não só o livro de Jó, mas toda a Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo, e ela é apta, tá, para o ensino e discernimento. Então, amados, o homem e mulher de Deus, ele precisa se esmerilhar bastante. Quando eu digo homem, principalmente o homem como cabeça da casa, ele tem que ser um homem versado na palavra de Deus, ele tem que ser um homem que conhece o contexto da palavra de Deus, e ele aplica esse contexto da palavra de Deus, não só na sua vida, mas também na sua casa, assim como Jó fazia. Jó era um homem religioso, Jó era um homem que tinha um hábito de, amados, ofertar a Deus, era um hábito de que ele tinha de ser grato ao Senhor, ele tinha um costume de gratidão para com Deus. Tanto que acerca dos seus filhos, que mostra muito bem aqui que os seus filhos não tinham esse nível de conversão, mas Jó, amados, fazia questão de estar sempre apresentando os seus filhos a Deus e fazendo com que também o ato de purificação acontecesse na vida deles. Amém? Já falei sobre a conduta de Jó em relação à sua casa, tá? E também, amados, a partir do verso 6, a Bíblia que nos trata mais, traz agora um discernimento daquilo que acontece nos céus, nas regiões celestiais. Portanto, como eu falei para você, amados, esse livro de Jó mostra que o reflexo da nossa vida aqui na terra também tem um reflexo da vida lá na glória de Deus, lá nas regiões celestiais, amados. Tanto que aquilo que Jó praticava e quem era a pessoa de Jó, ela foi reconhecida lá dos céus, diante de uma reunião que houve entre Deus e os seus anjos. Satanás teve lá admitir. A reunião que Deus fez foi com os seus anjos. Ele chegou lá por acaso, né? E aí, amados, aqui traz, o livro de Jó é um livro que mostra exatamente e traz essa revelação para a igreja, para que a gente fique de olhos abertos, pise, amados, em ovos em relação à sua conduta aqui na face dessa terra, porque com certeza esse reflexo também está acontecendo lá na glória de Deus. Isso mostra, amados, que aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Amém? Então, amados, tem aí essa reunião, Satanás se apresenta, e aí, amados, Deus faz questão de apresentar, tá, uma conduta de um homem na terra para Satanás. Por quê? Porque Satanás estava aqui na terra. Você vê que, amados, que ele tem acesso, não só aqui na terra, mas também nos céus, continua tendo acesso, apesar de ter sido um anjo caído. Amados, se você crê que Deus existe, você precisa também crer que Satanás existe. Porque as pessoas, infelizmente, lógico, que não tem o conhecimento da Bíblia, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, elas procuram, de uma certa forma, justificar as suas condutas, conhecendo a palavra de Deus, porque já ouviram em algum lugar, em alguma igreja, e aí, amados, eles creem em Deus, mas eles não creem no diabo. Diz que o inferno existe, o inferno aqui na terra. Só que o inferno, amados, terreno, ele é bem diferente do inferno que é traduzido aqui na Bíblia, trazido para nós. Não vou entrar nesse método, tá certo? Só para que você tenha uma clara ideia daquilo que é as coisas celestiais e terreno, tá? E aí, amados, Deus faz questão de elogiar o homem,
diante de Satanás e seus anjos, falando exatamente da conduta de Jó. Quando Deus elogia esse homem, Satanás arranja um motivo, tá? Para que esse motivo pelo qual esse homem era elogiado, a conduta dele só era elogiada porque Deus abençoava ele. E aqui, amados, o propósito de Satanás é fazer com que você seja amaldiçoado. Ele detesta o crente abençoado. Ele odeia o crente que é abençoado. E aí, amados, Deus aqui vai tratar da pessoa, do caráter de Jó. Era um homem irrepreensível. Não tinha quem reclamar de Jó. Não tinha quem apontasse Jó. Eu quero perguntar a você essa noite: você é irrepreensível diante dessa sociedade que nós vivemos? Você é irrepreensível dentro de casa para com a sua família? Para aqueles que ainda não são crentes, para aqueles que não conhecem o Senhor, você é irrepreensível? Eles podem olhar para você e não encontrar falha alguma. Mas sabe o que a gente faz? A gente é imperfeito mesmo. Usamos essa desculpa da imperfeição para continuarmos imperfeitos. Mas Deus não aceita isso não. A vontade de Deus é que nós cheguemos à estatura e plenitude de Cristo. Portanto, Deus não aceita, amados, essa justificativa de que nós somos imperfeitos. Vamos continuar nessa imperfeição, pecando, fazendo coisas que realmente não agradam a Deus e sendo apontado pelas pessoas. Isso é uma vergonha para algumas pessoas. Por que você acha que elas vão ter interesse de vir para a igreja se elas olham para você e veem uma conduta totalmente desconforme aquilo que é a igreja? Porque eles sabem. Eles não estão na igreja, mas eles sabem muito bem qual é o comportamento do crente, do homem de Deus, não sabe? É interessante. E eles cobram a gente estar certo. Eles não estão na igreja, mas nós estamos, portanto, nós somos cobrados, devemos ser, e é muito. Jó é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí, amados, Satanás diz para Jó, diz para Deus: será que ele não tem motivo para isso? Tu mesmo tem abençoado, tu colocou uma cerca de proteção na família dele, nos bens que ele tem dele. Então são 3 áreas, amados, que Satanás traz aqui à tona. 3 áreas na nossa vida que o propósito dele é entrar e destruir. Trouxe para vocês a questão vida financeira. Jó era um homem riquíssimo, diz aqui a palavra de Deus, né? Ele era o homem, amados, mais rico do Oriente. O homem era riquíssimo, trabalhou muito para isso, com certeza. E aí Deus chega para Satanás e diz assim: pois tá bom, eu vou mostrar para você que ele é um homem íntegro e vai continuar na sua integridade, servindo a mim e adorando, mesmo que os bens dele desapareçam. E aí, amados, Satanás veio, né, e deu um jeito aqui de fazer desaparecer todos os bens que Jó tinha, tanto os animais como os seus servos, que eles tinham muita gente ao seu serviço. De repente, amados, aconteceu uma coisa com um outro, eu não vou mostrar aqui, você trazer tudinho do mesmo texto, tá? Mas o que eu quero trazer para você é: de repente Jó ficou sem nada, ficou, amados, zerado, não tinha mais nada, de repente, de uma hora para outra. Isso mostra, amados, que esse é o propósito de Satanás, é levar você a uma vida de miséria, levar uma vida de estar mendigando, e muita gente ainda se conforma com isso. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vou pregar essa teoria da prosperidade, porque muita gente vai se aproveitar, né, dessa oportunidade para tirar recursos das pessoas em nome de Deus. Mas eu creio que Deus não projetou o homem para viver miseravelmente, pelo contrário, tá? Se o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, com certeza nós somos filhos dele que participam das suas riquezas, tá certo? E aí, amado, Satanás consegue, permissão de Deus, entrar na área financeira de Jó, e ali ele faz um verdadeiro abalo na área financeira, que Jó se encontra sem nada, não tem mais nada de riqueza, até os funcionários dele, tudo morreu, só escapou um de cada vez, né? 3 escapou para vir até ele. Outra área da vida, amados, que eu também trouxe para vocês: Deus colocou uma cerca de proteção em tudo que ele possui, colocou uma cerca de proteção na sua família. Amados, aqui Satanás está querendo que Jó saia de uma posição de adorador para sair para uma posição de reclamar, de murmurador, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, amém? E aí, amados, como Satanás não conseguiu na área financeira, tá? Na área financeira ele não teve êxito, agora ele foi para a área da família. E muitas pessoas, amados, acabam que deixando de adorar a Deus por causa da família, porque ele está falando aqui dos relacionamentos, e eu tratei sobre isso também
Vocês foram domingo agora, domingo passado, sobre isso. Muitas pessoas, amados, deixam de servir a Deus por causa dos relacionamentos, por causa das amizades. A maioria dos jovens, amados, não querem vir se converter, sabe por quê? Porque ele não quer largar aquele grupo de amigos que ele tem. Porque na hora que um grupo de amigos souber que ele é crente, ele vai começar a colocar, ixi, agora você está participando de outra coisa, sua mentalidade não tem nada a ver, e é verdade, não dá. Você tem que escolher, ou os seus amigos, ou Deus. É uma escolha. Eu aprendi isso muito cedo. Não foi fácil não, mas foi exatamente isso que Deus falou para mim. Ou você corta o cordão umbilical do mundo, então não dá. Então as pessoas não podem viver uma vida dúbia. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra, porque eu vejo é muito isso. Eu encontro por aqui, mas isso aqui é pequeno, esse lugar pequeno a gente vê. Pessoas que vêm para a igreja é de um jeito, quando está lá fora eu passo totalmente diferente. Eu, graças a Deus, quando me vejo, não aponta a pessoa e diz, meu pastor, vai que está mandando, não. Porque é complicado. Tanto que eu ensino, tanto que eu prego aqui, amado, e continuo vivendo nessa vida dupla, uma coisa aqui dentro, uma coisa lá fora. Mas isso é repreensível diante de Deus, tá? Jó era um homem íntegro, inteiro, e está cheio de gente dividido. Aliás, não é dividido não, se fosse dividido até ainda estava batalhando, mas está mais pendendo das coisas do mundo. Conheço pessoas que ela querem até buscar a Deus, dão uns passos para buscar a Deus, mas aí não faz aquilo que tem que fazer, cortar o cordão umbilical do mundo, dessas amizades que tinha passado, das festas que gostava de ir, você vai ter que abandonar. Se você quiser ir, amados, para a glória de Deus, todo mundo quer ir para o céu. Até quem morre não sabe, as pessoas mandam para o céu, sem nem saber, porque morreu também, né? Então todo mundo quer ir para o céu, amado, mas se esquece que para chegar lá tem uma passagem, tem um transporte para chegar até lá. E o nome desse transporte se chama Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas as pessoas querem pular uma etapa. Não querem servir a Jesus, não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas querem morar no céu. Ninguém tem que ir para o inferno. Eu vi um pastor nesse YouTube aí da vida falando, que eu concordo com ele, rapaz, tem que pregar mais no inferno, as pessoas parecem que elas têm medo, porque as pessoas estão pintando um quadro do inferno tão bom, tão maravilhoso, que eles ficam na vida que está, porque está tão bom, está tão cômodo para mim. Eu vou para a igreja, faço uma oraçãozinha, e aí continuando a minha vida lá fora, está ótimo. Não, amados, a conduta aqui elogiada por Deus é que Jó era um homem inteiro, não era dividido. Era um homem que teme a Deus, mas que temor a Deus é esse que as pessoas têm. Temor a Deus, a Bíblia fala para ter temor e tremor, tem medo mesmo. Mas esse medo que a gente tem de Deus, de pecar contra Ele, aí o resultado a gente corre para perto dele, não é para longe dele não. E evita o mal, tá certo? Evitar o mal. O mal está batendo a porta todo dia, mas nós aqui temos que evitar. Então, amados, Satanás entrou na área financeira, não conseguiu êxito. Entrou na área familiar, levou todos os filhos de Jó. Você já pensou o pai ter que sepultar 10 filhos num dia só? Sobrou mais ninguém para contar a história. E os herdeiros, e agora quem vai herdar? Se bem que sobrou mais nada da vida financeira dele, tá certo? Mas para o homem nesta época, amado, era muito complicado, porque a gente não tem noção daquilo que aconteceu, tá? E aí, amado, Satanás entrou na vida familiar, levou 10 filhos de Jó, tá certo? Essa área familiar é muito complicada. É uma convivência, né? Que é todo dia aquele relacionamento que muitas vezes está bem, uma vez está ruim, uma vez está mal, mas quando perde, aí depois vai lamentar, né? Vivia feito gato cachorro, mas quando acontece de um dos falecer, aí você começa a chorar, começa a se lamentar porque não fez isso, porque fez aquilo, e uns começam a se condenar, porque morreu sem perdão, tá certo? E aí, amado, essa área familiar também ela é muito importante para a nossa vida. E Satanás faz questão de entrar nela, para bagunçar, para trazer contenda, divisão dentro do lar. Porque, rapaz, outra coisa horrível é uma casa dividida. É os filhos contra o pai, que se junta com a mãe, é a mãe contra o pai, que se junta com os filhos, é o pai contra a mãe, que os filhos se juntam. Vocês pensam que eu estou falando isso é brincadeira? Amados, eu vi uma família ser destruída, porque tinha, acho que eram 8 irmãos, eram 9. 3 se juntavam contra 4 contra 5, negócio assim. E aí, amados, viviam gladiando entre eles. O pai vivia com a mãe dentro de casa, mas separado. O pessoal tem isso já é uma certa idade, não tinha mais relacionamento com a mãe vivendo dentro de casa.
Aí um era pelo pai, o outro era pela mãe. Amado, que desgraça de vida é essa? Dentro de uma casa, a palavra de Deus diz, amado, que uma casa dividida não consegue subsistir. Sabe qual foi o resultado? Morreu quase tudo. Eu conheci, até praticamente convivi com essas pessoas. Eu não era crente nessa época, mas eu achava isso terrível. Eu me sentia mal, eu não era crente, porque a minha família é totalmente diferente. Mas eu vi uma casa dividida e o resultado, acabou-se tudo. Sabe o que é acabar tudo? Um contra os outros, ele foi, morreu, matou, e aí vai. Como é que pode? Uma família. Então, esse é o propósito de Satanás. Tenha cuidado com a sua casa. Seja zeloso para com a sua família, mas porque o propósito dele é destruir. É ver todo mundo para um lado, um para o outro, filho para um lado, filho para o outro, na prostituição, nas drogas. Vai perguntar e vai saber como é que está a casa. Com certeza está separado. É só o que você vê, mas você entra numa casa, está lá, tem o pai e a mãe. Não, mas não convive mais não, mas então, quando a gente vai saber, os dois não dormem mais no quarto, na mesma cama não. É cada qual um para um lado e um para o outro, mas estão dentro da mesma casa, fazendo de conta. Hoje a família é um faz de conta, é um conto de fada, faz de conta que está todo mundo bem, mas não está não. Tá certo? Então essa é a vontade de Deus. Portanto, amados, tenha cuidado com a sua casa, tenha cuidado com a sua família. Você, principalmente o homem, você foi chamado, amado, para ser o cabeça da casa, aquele que cuida da sua família, cuida dos seus filhos. Vigia, porque o propósito da minha filha é destruir a tua casa e a tua vida também. Amém? Agora, amados, o último ponto, tá certo? O último ponto que Satanás agora investiu foi contra a pessoa de Jó. Depois de tudo isso aconteceu, Jó perdeu os seus filhos, perdeu os seus empregados, perdeu todos os seus bens, tá? E depois que tudo isso chegou aos ouvidos de Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se prostrou-se o rosto em terra e em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o Senhor. Ou seja, eu não tenho nada. Tem pessoas, amadas, que brigam por causa de um palmo de terra, principalmente os antigos. Aqui no Paracuru tem um negócio que eu disse que um dia que eu for prefeito, um dia que eu for não, eu não vou ser não, certo? Mas eu digo assim, se eu fosse prefeito dessa cidade, se eu entrasse aqui, eu ia organizar um cara, olha, eu só ia dar os 4 anos de mandato, depois todo mundo queria mais votar em mim. Porque as pessoas gostam de votar naquele que faz as coisas erradas, né? Passa a mão na cabeça, tá certo? E então, mas eu ia fazer, eu acho que tem um negócio ali que é complicado na rua, que ela vem, aí chega bem aqui, tem uma quebradazinha, mais ou menos um palmo de terra, que a pessoa fez um muro, está todo desconforme o resto da outra construção. O que é que acontece? Quando eu vou entrar nessa rua, eu tenho que adiantar um pouquinho no carro, porque não dá para ver carro e moto que vem. Por quê? Porque adiantou, era para ter deixado a calçada, não tem. Sabe o que é que acontece? Geralmente eu estou tomando susto. Quando eu vou botando na frente do carro, é porque o carro é pequeno, quando é velho, uma moto freia de uma vez, vem um carro, porque você já está em cima. Porque a pessoa aumentou um palmo de terra, ele sobe um terreno lá enorme, e essa pessoa é riquíssima, tem muitas terras aqui nesse Paracuru, mas os antigos era assim, brigava por um palmo de terra. Acaba construiu, mediu lá o terreno, e veio a construção, chegar lá assim, foi 10 centímetros, ele manda derrubar. É desse jeito. Mas quem é a terra? É tua, porque tu pagou dinheiro em cima, quem foi que botou aquela terra? Quem foi que fez ela? Quem foi que fez ela? A gente vai brigando toda besteira desse mundo. Há muitos anos atrás eu comprei um terreno lá em Fortaleza, chamado um bairro lá em Mudumim. Comprei um lote, tinha um loteamento, eu fui o primeiro a comprar. Comprei, vizinho ao meu loteamento, uma pessoa comprou também. E está lá o marco, né? Aquele troço que bota lá para marcar. Eu construí primeiro, e aí os pedreiros estavam lá construindo, botaram lá os alicerces, fizeram, e ele estava levantando e começaram os tijolos. Eu não estava lá trabalhando com ele, quando eu cheguei, estava dizendo, chegaram os tijolos do chão. Eu disse, não, rapaz, a dona do terreno. Chegou aqui e disse que tinha invadido o terreno dela, saiu derrubando os tijolos. Eu, como é que é? Oh, rapaz. Aí eu não era crente, mas graças a Deus, toda vez fui muito pacífico. Cheguei e fui atrás da dona, vem cá, meu filho, vai atrás da casa dela lá, chega, vem cá. Foi o que aconteceu? O rapaz estava lá trabalhando, fez lá o tijolo, você foi lá, derrubou. Não, invadiu o meu lado de terreno. Eu disse, olha, chama a pessoa para medir. Não invadiu. Eu, pelo contrário, eu puxei mais o
tem mais de 100 meio metro para dentro do meu terreno, já para evitar isso. A pessoa olhou para mim toda errada. Eu disse, pois é, não está nem no meu limite, eu já botei para dentro, já afastei para não ter problema nenhum. A pessoa olhou para mim toda errada. Aí nem pediu nem desculpa. Já deduziu que eu tinha invadido um pedaço do terreno dela, só que eu já afastei foi para dentro do meu. Fiz questão de fazer isso, para não ter confusão, mas porque eu tenho uma coisa que eu nunca gostei é de confusão. Hoje as pessoas fazem questão por toda a porcaria do mundo. Parece, amado, que a vida dela está colocada ali, e é verdade. Onde está, amado, teu coração, está o teu tesouro. E as pessoas fazem questão por um palmo de terra, seja lá por que for, amado. Satanás sabe muito bem. Sabe muito bem onde é que ele vai realmente meter ali a colher dele para acabar com a sua vida. Portanto, amado, Jó chegou diante de tudo isso, ele disse: no eu vim. O que é que ele disse? Eu vim sem nada para esse mundo e eu vou voltar sem nada. É verdade. Quem é que acha que quando morrer vai levar seu carro, sua casa, seu dinheiro, sua conta bancária, vai junto contigo? No Oriente Médio eles acham isso. Tem lá uma certa religião deles que ensina para eles, bichinho, né? Agora o povo que ensina igual. Não conhece a verdade, não busca, né? Aí vai pelo que escuta. Portanto, leia a Bíblia, leia esse livro aqui de Jó, procure o contexto para ver se o seu pastor está passando realmente aquilo que está aqui na Bíblia, né? Aí a cultura deles é o seguinte: eu vi, fizeram enterrar, foram lá, botaram o caixão, um buraco enorme. Eu digo, para que isso? Só para botar um caixão? Amados, aí tinha uma escadinha no buraco enorme. Aí começaram a descer um fogão, geladeira, cama, a cômoda. E o defunto lá, eu digo, então para quê? Ele chegar lá, vai mobiliar, vai continuar com a mobília dele, para onde ele vai. Olha a lógica de pensamento das pessoas. Mas se eu vim para cá sem nada, se eu vou voltar sem nada, por que eu vou fazer tanta confusão por causa de um pau de terra? Por causa de uma besteira, é tanta coisa, um carro botaram na sua garagem. Menino, eu vou te contar, tem gente que, rapaz, se botar um pezinho para dentro, eu vou já com uma satisfação, que não é assim não, e vai. Amado, a coisa pior que tem é um péssimo vizinho. Amados, é um tormento um péssimo vizinho. Ele briga por tudo. Ele briga até pelo que não é dele. Eu não sei se vocês têm vizinho assim. Amados, eu não é vizinho, mas tem um vizinho assim um pouquinho mais afastado. Amados, eu botava meu carro, minha moto debaixo de uma árvore que nem era da pessoa, a pessoa foi lá e cortou a árvore. Acredita nisso? Eu botava minha moto em cima da calçada assim, para pegar na sombra de uma árvore, era do vizinho que eu conheço, ele não mora na casa, eu conheço o vizinho, estou muito bem com ele, não é nem da pessoa, aí o outro vizinho de lá, aí eu botava aqui a moto, quando eu cheguei no dia tinha umas pedras em cima da calçada, para eu não botar a moto, e pior, que estava na divisa do vizinho, que nem dele é. A pessoa foi lá, cortou a árvore lá e tacou fogo na árvore, para não botar mais debaixo da sombra. Vocês acreditam nisso? Aí eu, meu Deus, não tinha sombra lá em casa ainda, né? Plantei o pé, agora graças a Deus eu tenho. Aí eu pé que eu plantei, na hora que eu botar meu carro, tá o carro do vizinho e a moto na minha sombra. Vocês acreditam nisso? Aí eu chego e digo, rapaz, será possível? Aí eu boto meu carro no sol, mas a moto do vizinho, o carro está na sombra da minha árvore que eu plantei, está lá. Eu nem por isso cortei a árvore para tirar a sombra dele. Aí amados, eu digo, pois está bom, não vou mais estar aqui, eu vou estar mais na frente. Aí, uma casa enorme que tem ninguém que mora nela, o pessoal vem uma vez por ano, é enorme, tem um bocado de pé de árvore, tem sombra. Eu fui lá e botei meu carro. Quando foi o dia eu cheguei lá, tinha um bilhete. Eu, no para-brisa, peguei o bilhete, olhei, seu carro está atrapalhando a entrada do nosso carro. Eu botei o carro, como nesse ventilador ali do lado de lá. A pessoa mora desse lado, a garagem dela é desse lado. Aí disse que meu carro está atrapalhando a entrada da garagem do carro dela. Eu disse, se eu morasse aqui, como é que ia fazer? Então, amado, para você ver como é que tem pessoas nesse mundo, que elas fazem questão por tudo, até por aquilo que não é dela. E quando morrer vai levar o quê? Inimizade. Pessoas que processam, botam na justiça. Vai diante do juiz, amado, e pior, 2 crentes, como eu falei aqui. É terrível isso. Sabe o que é que acontece com tais pessoas? Pode prestar atenção. Não tem saúde. Pressão alta, pressão baixa, glicemia, cardíaco, e aí vai. Sabe por quê? Porque vive cheio de ressentimento, tem rancor, só tem ódio no coração. O coração é negro. Mas pode não dizer isso. É escuro, sei lá.
Está certo? São pessoas, amadas, amarguradas, ressentidas da vida, e elas vivem dessa forma para com os vizinhos, com as pessoas. Amado, você não vive, você está sobrevivendo, vegetando. Deus me fez, Deus deu vida, foi para viver. Descansa, amado, descansa. Releva. Pisou no pé, pede desculpa. Uma vez um tempo atrás, eu subi num ônibus em Fortaleza, e como eu era cobrador, eu tenho um crachá, eu entro pela frente, não para, né? E eu entrei pela frente, eu falei com o motorista, tem aquele ferro aqui, tem uma cadeirinha, aquela cadeirinha que o pessoal briga com cadela, né? Você já viu aquelas cadeirinhas que dá maior confusão, que é ruim, que a pessoa só quer entrar sentada ali? Aí tinha um senhor sentado na cadeirinha. Eu escorei no cano, minhas costas, quando foi assim, né? Quando foi de saúde 90, escorei no cano, minha mão dele estava lá, aí encostou aqui, quando eu senti, foi nu nas minhas costas. Eu olhei para trás do senhor com uma cara desse tamanho, não disse nada não. Eu digo, oxi. Eu digo, senhor, desculpa. Porque a mão dele estava aqui, eu me encostei aqui, o ônibus saiu uma vez, aí ele, nas minhas costas. Deu um murrão. Você está vendo aí, amado? Infelizmente, é essa, amada, a mentalidade, a situação que as pessoas estão nesse mundo, atormentada por causa das coisas materiais. Não faça isso não. Não ligue para isso não. Nu você veio e nu vai voltar. Está certo que nu, ele está dizendo aqui, amados, é desprovido das coisas, né? Porque o pessoal quando mora vai bem vestidinho, né? Uma melhor roupa, né? Bota aquela becazinha, né? Que chama, sei lá qual é o nome. Mortalha, né? Sei lá qual é o nome. Bota. Amém. Então, amados, Satanás tentou nessa área, não deu certo. Foi na área da família, não deu certo. Jó continuou louvando e adorando a Deus. Agora já sei, tem uma área agora, meu filho, que essa é fatal. Chegou de novo, teve uma reunião no céu, Satanás foi de novo. Deus, por onde é que tu anda? Eu quero mudar pela terra. Estava aí, andando assim com quem não queria nada. Olha, de olho em Jó, né? Só observando para dar o bote. Aí Deus, você viu meu servo Jó? Homem irrepreensível, íntegro, que se desvia do mal, e teme a Deus. Eu beber água. Ele disse, eu vi, mas tem uma coisa, olho por olho, dente por dente. Se tu tocar nele, na vida dele, na saúde dele, tu vai ver. Ele vai te negar, vai blasfemar, vai reclamar de ti na tua cara, Deus. Pois tá bom. Rapaz, Deus confia muito na gente. Deus confia na tua adoração. Deus confia na tua fidelidade. Tanto que ele botou o dinheiro dele no teu bolso. Para tu abençoar a alma dele. Aí Deus disse, pois tá bom. Pode tocar nele. Mas não tira a vida dele. Você pode tocar nele. Satanás, yes. Agora eu consigo. E foi lá, amado, no mesmo dia, afligiu Jó, amado, de uma doença cheia de tumor. Sabe o que é tumor? Tudo explodiu. Do alto da cabeça, a planta dos pés, Jó estava tomado de enfermidade sobre todo o seu corpo. Cheio de tumor sobre o corpo, até no céu, na boca, todo cantinho. Jó pegou um caco, amado. Aqui é caco de telha, lá de louça. Nós aqui na Nordeste tem um pedaço de telha ali. Você já sabe o que é caco de telha, né? O menino daqui não sabe mais não, que já passou essa época agora, né? Vai passar aquelas esponjas que eu gosto. Então os pais chegavam, o menino ia para a rua, voltavam com o joelho preto, pegava caco de telha aqui. Ai, faz de novo, toma, né? Aí ficava bem branquinho, tirava aquele ceroto, né? Preto que tinha. Eita, a irmã Socorro fez muito isso, né? Ela está rindo que sofreu muito tirando o ceroto, mas era que era branquinho, né? É que dá para ver mesmo. Então, amados, Jó pegou aqui um caco de telha de osso, começou a rapar. O negócio estava horrível, cheio de ferida. Amado, afligiu Jó mesmo na sua pessoa, tá certo? Aí chega a mulher dele e diz assim, homem, como é que tu ainda se mantém fiel para com esse Deus? Olha o que foi que ele fez, te arruinou, tu está liso, não tem mais nada, cadê a tua família? Só sobrou eu. Como é que tu continua nessa conduta, um dia ainda adorador de Deus? Amaldiçoa esse Deus, um Deus desse não presta, não vamos mais seguir ele não, seguir outro. Ele disse, mulher, como é que tu recebe o bem de Deus com prazer e o mal não? E diz aqui a palavra de Deus, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios.
A boca fala do que o coração está cheio. Amado, você sabe que depois de toda essa situação, agora veio para você, pessoal. E aqui, amados, eu vou tratar de uma área onde Satanás tem mais êxito na igreja. Sabe qual é a área? Da ofensa. Amados, olha só a conduta de Jó, o homem mais rico da terra. Todo mundo daquela sociedade olhava para ele e dizia: pai, não, esse homem é próspero, era rico. De repente ele estava na miséria. E para acabar de completar, amado, agora afligiu foi ele de doença e enfermidade. Amado, isso atingiu o orgulho de Jó. A conduta dele, a integridade dele foi abalada, amado. Porque agora quem era Jó diante da sua sociedade, diante das pessoas. Isso, amados, é a área que mais Satanás tem êxito, é a área da ofensa. Jó foi ofendido diante daquela sociedade, diante da situação em que ele estava. E a área que mais Satanás tira as pessoas da igreja é a ofensa, porque mexe com o seu orgulho. Ah, porque eu fui atingido. Ah, porque falaram assim comigo. Ah, porque eu fui humilhado. A ofensa, mas geralmente ela também vem com a mentira. Olha, chegaram isso que você disse ali, se você não acredita, não foi. Você nem procura saber se realmente foi verdade. E aí você já assimila, você engole aquela isca como se fosse um peixe para a morte. É exatamente isso. Satanás tem isca na igreja, porque ele quer que você, como peixe, engula essa isca. Vocês sabem o que é quando o peixe morde uma isca? O que é que acontece com ele? O irmão Manuel sabe muito bem isso. Vai para a frigideira, vai para a panela, está morto, já era. Mas é só o que Satanás faz na igreja. Ele semeia muito bem. Aí, amados, ele mexe, sabe o que? Com o teu coração, com os teus sentimentos, o meu orgulho, a minha pessoa. Eu estou me sentindo humilhada, e aí vai, tudo eu estou me sentindo. Isso, amados, é a área da ofensa, e é a área que mais ele colhe na igreja. O maior motivo das pessoas saírem da igreja é a ofensa. E pensando sobre isso, amados, eu pedi até para resgatar um livro aí, porque os irmãos gostaram tanto desse livro. Você sabe que tem isca, tem peixe, eles gostaram do livro, tá? O nome desse livro aqui, amados, é Isca de Satanás. Isso aqui, amado, não é um livro, não. Isso aqui é um manual. Quando eu li a primeira vez, eu já li umas 4 vezes, eu preciso ler de novo. Eu li esse livro aqui, amados, eu pensava que ia falar do diabo. Quando eu comecei a abrir o livro, eu disse: rapaz, esse irmão me conhece de ontem. Como é que ele sabe quem eu sou? Porque, amados, isso aqui, com certeza, foi direção de Deus para a vida desse homem, que é um americano, é o John Bevere. Porque, amados, o que ele vai relatar aqui nesse livro é exatamente quem você é. É a área da sua pessoa, é o orgulho, é a área onde Satanás mais escolhe na igreja. Não precisa de demônio, não. Basta um irmão ali afligido por alguma coisa, uma discussãozinha, um cara de uma besteira, um cara de outro, pronto. Já está um para um lado, o outro cara feio, não vem mais para a igreja, um senta do lado, senta do outro. Sabe o que é que Satanás leva você? A não liberar perdão. O orgulho, amados, essa isca que Satanás coloca no seu coração, amado, leva você a pessoa fechada para o perdão. E é só o que eu conheço, pessoas dizem: pastor, que eu não consigo perdoar. E a palavra de Deus diz que se você não perdoar as ofensas dos outros, você não é perdoado pelo Pai. E como é que você entra no céu sem perdão? E é exatamente isso, amado. O propósito de Satanás é trabalhar essa área. A área dos sentimentos, amados, que leva você a se sentir ofendido. A área da ofensa é essa, a mais fatal que Satanás usa, tá certo? E eu quero, amado, que com você aqui, está nessa noite, que você não leia esse livro, você leve para casa, mas também devolva se você quiser. Também eu não estou vendendo livro, não, isso aqui é emprestado. Esse outro livro aqui do John Bevere é Acesso Negado. Quem foi que já leu esse livro? 2 pessoas só. Esse isca de Satanás, quem já leu? Amém, bem mais pessoas. Amados, convido você a ler esse livro, você vai ver o que eu estou falando, o que eu estou pregando essa noite. É uma área, amados, que mais ele consegue ter êxito na igreja é a ofensa. Muitas pessoas saem da igreja porque eu fui ofendido pelo meu pastor. Eu fui mal interpretado. Você tem uma família e aconteceu alguma coisa com alguém da sua família, com algum líder, ou seja lá o que for, você já recebeu, comeu essa ofensa. Você
comeu essa isca, aí já se revolta, não tem perdão, não procura esclarecer os fatos, eu vou me embora. Perdeu a bênção. Primeira coisa que eu pergunto: por acaso o Deus que você diz que serve, Ele ordenou você? Ele deu ordem a você para sair? Ele disse que você saísse? Amados, principalmente para aqueles que têm ministério, eu aviso para você que tem muito cuidado. Não saia do lugar que Deus te colocou, se você quiser ser abençoado. Agora, se você quiser seguir pelos seus próprios caminhos, se prepare, saia do lugar da bênção, saia para você ver. Você vai ver o que vai acontecer. Satanás está só te esperando lá fora. Ele lança isca e sai de perto, só para ver o que é que vai acontecer. Que na hora que ele sentir que a linha está puxando, a bola está entortando, ele puxa, já era, comeu, morreu. É a ofensa, é o seu orgulho, é a sua pessoa. Jó foi afligido exatamente na área da ofensa. Satanás não conseguiu na área financeira, não conseguiu na área familiar, agora eu vou entrar nele mesmo, na própria pessoa dele. Ele foi humilhado. Vocês viram aqui depois que vieram os amigos de Jó. Os amigos de Jó começaram como amigos, mas terminaram como juiz, apontando Jó. Tu está descendo porque você pegou, você está descendo porque... E aí começam os amigos apontando. E aí que aumentou ainda mais o orgulho de Jó. A ofensa foi aumentando cada vez mais. Mas por último, amados, Jó se redimiu de todos os pensamentos que ele tinha na mente. E ele disse para Deus... Eu acho linda essa declaração. Não sei se... Não me lembro se era no capítulo... Fala me memória, 32, 42. Jó disse assim: antes eu te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas depois que eu passei por isso tudo, agora os meus olhos te veem. Viu aí? Viu aí, amados? O servo, quando é aprovado diante de todas essas circunstâncias que nós precisamos passar, olha o resultado. Conhecemos mais a Deus, temos mais intimidade com Deus, buscamos mais a Deus, amados. Agora, aquelas pessoas que rejeitam o tratamento, o que é que acontece? Se distancia de Deus, corre para a morte. Quem se afasta de Deus, amado, se prepare, vai morrer. Duvida? Pois tem. Tu está duvidando, foi fácil, porque tu tem de... Mas vai assim mesmo. Você vai, ele está, mas teu pastor, não, você conversa, tu vai ver na bênção, tu pode fazer o que quiser. Pode, você pode fazer o que você quiser. Amados, eu faço o que eu quero. Ou você não faz o que quer? Eu faço. Eu sou livre. Quando tem algo, amados, que o cara gosta de beber, como eu gostava de beber, por que eu não bebo mais? Porque eu não quero. Agora eu faço o que quero. Porque tem gente que está no mundo, não é porque não quer, não, é porque é obrigado, é porque é escravo, é doido para largar, mas não consegue porque é escravo. Eu larguei, não bebo mais porque eu não quero, porque Deus agora me deu essa autoridade. Jesus, por causa da morte de Jesus na cruz, foi resgatado essa autoridade. Eu tenho essa autoridade sobre o meu corpo. Eu não quero, pronto, acabou-se. Não é porque eu não posso, não, é porque eu não quero, não serve mais para mim. Isso é liberdade, e só Deus concede. As pessoas pensam que estão lá sentadas na beira do bar, pulando, brincando, estão livres. Aonde? São escravos. Tenta deixar, tenta largar esse vício para tu ver se tu consegue. Escravo. Pois eu não vou, porque eu não quero mais. Amém? Tenha cuidado. Pessoas sentimentais tem que ter muito cuidado na área da ofensa. Pessoas muito sensíveis. Pessoas de uma plantinha antigamente, o nome dela era Malícia. Então eu via aquela bichinha, e a gente era menino, quando passava, e aí estava lá o galho da planta, a gente batia assim na folha. Malícia, teu pai e tua mãe morreu, aí a bichinha se fechava. Não sei se vocês lembram, é o novo, é nosso tempo, né? E a bichinha fazia assim, ó, se fechava. Quem se lembra dessa plantinha Malícia? Eita, já vi que eu não estou só aqui. Glória a Deus. Aí você não batia nela, ela se fechava. Tem um bocado de crente assim. Triscou, me fechei. Não vou mais. Não gosto mais. Não quero serviço. Não, porque eu pensei. E a área do que eu pensei. Pessoas muito sensíveis têm que ter cuidado. Eu não estou criticando a sua sensibilidade, mas você tem que ter mais cuidado. Você tem que ser mais cauteloso com as situações, com as coisas que acontecem ao redor,
Porque, meu filho, Satanás ronda ao nosso derredor, procurando quem tragar. E principalmente, amado, se a área da acessibilidade é aguçada, te prepara. Porque a área onde ele vai entrar, meu filho, Satanás te conhece. Talvez ele conheça você muito mais do que você conhece a você mesmo. E ele sabe exatamente onde bater. O lutador, amado, de artes marciais, ele aprende com o seu mestre, não é ficar batendo, eu estou tocando, não. Ele sabe a área que bater. Ele diz, olha, porque os lutadores de boxe, quais são a área que eles protegem mais? É a tábua do queixo e os rins. Por quê? Porque é a área mais vulnerável. E é a área onde o lutador de boxe quer acertar é onde? Na tábua do queixo. Que na hora que você vacila, bate no queixo, você cai durinho. Quando bate nos rins, amado, você começa a faltar ar. O seu físico ele vai cada vez mais escurecendo, o seu preparo. E onde é que o lutador pode? É todo tempo assim, ó, aqui nessa área. E ele protege com os cotovelos. E essa parte do queixo, isso aqui, é todo tempo assim. E Satanás sabe exatamente onde ele vai bater em você. E ele vai conseguir lhe derrubar. Portanto, o crente tem que vigiar. Pessoas muito sensíveis, tá certo? Que por qualquer coisinha já se fecha. Não pode ser desse tantinho, que já entende desse tantão, que faz uma tempestade no copo d'água, se prepara. Porque é esse exatamente que o Satanás gosta. Isso aqui que eu vou ter a rasteira nele. Tenha cuidado, estou avisando para você. Porque foi exatamente isso que ele tentou aqui com a vida de Jó. Não conseguiu na área familiar, não conseguiu na área financeira, mas eu vou conseguir agora mexendo na ofensa, no orgulho dele, diante da sociedade. Olha a miséria que ele está. Meu filho, eu sei o que é isso. O ser humano é orgulhoso, é um bicho difícil de dominar, porque você mata aqui, ele nasce lá. Para fechar, eu dou um testemunho Deus mesmo. Quando Deus me chamou, amado, Deus precisou tirar todos os bens que eu tinha em minha condição financeira. Quando eu ia para a igreja, eu fui a pé, porque não tinha mais carro, não tinha mais moto, não tinha mais bicicleta, não tinha mais cavalo, fiquei sem nenhum transporte. Eu tinha tudo isso, esse transporte, fiquei sem nada, e fui para a igreja a pé, e me escondendo com vergonha. O orgulho ainda estava aqui dentro de mim, latente. E aí eu ia para a igreja, e eu detestava esse horário de verão. Por quê? Porque eu tinha que ir mais cedo para a igreja, no dia, ainda estava claro, e não estava procurando, era noite para me esconder. Para poder tentar chegar na igreja, meu princípio de conversão, eu estava ainda no caminho, né? Novo processo. Aí com a Bíbliazinha desse tamanhozinho aqui, escondido. Aí eu vinha passando, andando a pé, e a igreja uns certos quarteirões, e eu fui lá para o canto mais longe. Por quê? Porque eu não queria que os meus amigos me vissem. Aqueles amigos em que eu chegava lá no bar, eu pagava bebida para todos. Eu era dono de time de futebol. De adulto e de criança, tinha time de futebol, pagava barca para todo mundo, chegava no meu carrão com som, chegava dentro de cavalo, com cowboy, dinheiro no bolso, besta, dinheiro no bolso, agora não tinha mais nada, tinha mais cavalo, não tinha mais dinheiro, eu andando a pé, e aí eu ia me escondia para tentar chegar na igreja, e um dia eu ia, quando eu cheguei num certo ponto, aí uma voz assim, é o Helder, meu Deus. Aí quando eu olho, o infeliz estava debaixo de uma árvore. É um amigo meu que eu tinha. Vixe, está a pé. Amado, pense na lapada que eu levei. Bateu mesmo no orgulho. O bicho desgraçado é o orgulho. Pense na vergonha que eu fiquei. E está aí a pé. Mano, que carro deu pé. E fui para a igreja. Cheguei na igreja, morri de vergonha, pensando na vergonha que eu passei para trás. Amados, depois que esta palavra entrou no meu coração, que o Espírito Santo entrou no meu coração, não tinha mais espaço para vergonha. Satanás não tinha mais essa área de acesso na minha vida, que é a ofensa. Eu andava morto de orgulhoso, feliz, porque eu andava agora com a Bíblia na mão, para todo mundo ver. Podia dizer o que dissesse, estava mais nem aí, até hoje é assim. Você pode dizer o que quiser de mim, pode dizer o que quiser de mim, eu não estou nem aí. Não me sinto ofendido, não me sinto humilhado, não me sinto nada. Glória a Deus, Senhor, obrigado. Lógico, eu não sou imbatível,
certo? Mas eu tenho que todo dia buscar essa fortaleza no Senhor e me lembrar que Deus me libertou e você fecha essa porta na cara do diabo, tá certo? É como esse que está falando aqui, ó, acesso negado, fecha a porta para o diabo com uma simples decisão, decida, amado, fazer como Jó, Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Para que estamos brigando por tantas coisas neste mundo? O dinheiro, bens materiais, amados, quando Deus já lhe deu o melhor dom, é o dom da vida, dom da liberdade, dom de você agora poder decidir o que é bom e o que é ruim para você, porque as pessoas que estão na droga sabem que é ruim, as pessoas que estão no vício do cigarro, eles sabem que ali tem mais de 4.000 substâncias químicas prejudicial à saúde, eles sabem, mas não deixam, porque eles não têm poder de escolha, é escravo não tem direito de nada, mas Jesus morreu na cruz do Calvário exatamente por isso, para poder, amados, quebrar esse jugo da escravidão na tua vida. Portanto, sai dessa escravidão, sai dessa morte do teu eu, que você fica se condenando e culpando as pessoas, porque geralmente culpa as pessoas, nunca aponta o dedo para você, não, é porque eu estou descendo porque eu deixei de orar, deixei de buscar Deus, não, é porque foi fulano de tal, foi meu marido, foi meu menino, foi o pastor, foi o cantor, e aí foi. A gente arranja pessoas para apontar e culpar, enquanto o verdadeiro culpado somos nós. Chega diante de Deus, faça como Jó, rasgue as suas roupas, coloque a boca no chão em adoração e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei, Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Quem quer receber essa palavra? Levanta a mão. Diga: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua voz e eu recebo a tua palavra e coloco ela agora no meu coração. Coloque no seu coração, para não pecar contra o Senhor, porque o Senhor me deu vida e vida em abundância. O Senhor me libertou e Satanás não tem mais acesso a essa área da minha vida, porque eu fecho essa porta em nome de Jesus. Amados, tudo está aqui na sua cabecinha, uma decisão sua. Você precisa